Olá, pessoal. O tema dessa aula é conjuntos. Intuitivamente, um conjunto é uma lista, coleção ou classe de objetos bem definidos. Exemplos: conjunto de livros da área de matemática em uma biblioteca, conjunto dos pontos de um plano, conjunto de escritórios de determinada avenida ou bairro. Os conjuntos são indicados por letras maiúsculas. Os elementos são indicados por letras minúsculas. Assim, a representação de um conjunto, cujos elementos são A, B, C, D, é dada pela notação. A é o conjunto finito, cujos elementos são A, B, C e D. Relação de pertinência. Para indicar que um elemento X pertence ou não a um conjunto A, escreve-se simbolicamente: X pertence a A ou X não pertence a A. Relação de inclusão. Um conjunto A está contido em um conjunto B se e somente se todo elemento de A é também elemento de B. Pela notação, temos A está contido em B ou B contém A. Conjuntos numéricos. Para a matemática, é evidente que os conjuntos de maior interesse são aqueles formados por números. Os conjuntos numéricos surgiram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Conjunto dos números naturais. Os números naturais surgiram com a finalidade de contagem. Seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. É indicado pela letra N. Entre os subconjuntos de N, merece destaque a letra N acompanhada do asterisco. Nesse caso, o zero não estará presente neste conjunto. Conjunto dos números inteiros. Pertence ao conjunto dos números inteiros os números negativos e também o conjunto dos números naturais. É indicado pela letra Z. Conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é uma extensão do conjunto dos números inteiros com as frações positivas e negativas que denotamos por Q. O Q é igual às letras P dividido por Q, tal que P e Q pertence ao conjunto dos números reais e Q é diferente de zero. Como a letra Q se encontra no denominador da fração, esse valor não pode ser igual a zero. Como exemplo, temos o menos 3, menos 6 quintos, menos 1, 2 sétimos, 1 e 3 quintos. Quando falamos de um número racional, consideramos a representação decimal obtida pela divisão de P por Q. Nos exemplos da letra A e B, temos os decimais exatos. E nos exemplos das letras C e D, temos as dízimas periódicas. Conjunto dos números irracionais. Esse conjunto é composto por dízimas infinitas, não periódicas, ou seja, os números que não podem ser escritos na forma de fração. Como exemplo, temos a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3. Conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, representado pela letra R, é a união do conjunto dos números racionais e dos irracionais. Então, percebemos que o conjunto dos números reais
ele é o mais abrangente por estar incluindo os demais conjuntos.